Como fazer apresentações para pré-projetos de TCC? Primeiro ponto é o esquema de cores. Então, as cores precisam ser nítidas na questão do fundo e das letras. E aí a regra é clara. Letra clara no fundo escuro e letra escura no fundo claro. Essa aqui é o mais comum e a sugestão é preto no branco, como vocês estão vendo aqui, essa apresentação padrão. Às vezes, os alunos colocam alguma imagem de fundo, alguma coisa assim, que às vezes tem a ver com o tema, mas é desnecessário. Sinceramente, o foco é o conteúdo. Não coloque, por exemplo, nenhuma imagem que não tenha a ver com o trabalho, que não tenha diretamente a ver com o trabalho, que não esteja no trabalho escrito e que você não vai aproveitar. É muito comum também os alunos colocarem uma imagem lúdica ou algo parecido. Ou então vem aqui em designers e coloca esse tipo de animação aqui, ou esse aqui, ou qualquer um desses daqui. Não, pessoal, não precisa fazer isso. Tá? Deixem sempre o feijão com arroz, porque o mais importante é o conteúdo. E aí você pode destacar termos importantes, usando, por exemplo, o vermelho ou o negrito. Alguns professores não gostam muito do vermelho porque dá um ar de ser algo negativo. Particularmente não tenho nada contra isso, mas você pode usar esse recurso. Aí tem o sublinhado, o itálico não destaca tão bem assim, ou o negrito. Sempre façam isso, tá? Destaque os termos chaves, algo parecido. O número de slide. Bom, tem uma regra de bolso que é um slide por minuto. Só que assim, depende muito do slide. Por exemplo, esse slide aqui, com certeza eu vou apresentar em menos de um minuto, porque só tem 3 tópicos. É justamente isso, os slides devem ser enxutos, evitar muito texto, no máximo 3 linhas em cada tópico, no máximo. Se, por exemplo, você quiser pegar um parágrafo-chave lá do seu trabalho e quiser colocar ele, se esse parágrafo tem 4 pontos seguidos, você transforma cada ponto seguido em um tópico, de modo que você deixe a ideia ali principal em cada tópico. E evitar animações. Por que isso acontece? Às vezes o parágrafo tem um monte de animação. E aí o slide tem um monte de animação, é um slide, mas que acontece um monte de coisa que acaba sendo um slide muito extenso. Mesma coisa se o slide tiver muito texto de letra pequena, aí você vai demorar mais de um minuto. Às vezes o slide também é um gráfico, um mapa importante, aí você vai demorar na apresentação dele. Mas é isso, tá? Você tem essa regra de bolso de um slide por minuto, é uma forma interessante de ver. É claro que também, pessoal, quando você termina de fazer a sua apresentação de pré-projeto, de TCC ou do TCC em si, você deve praticar bastante. E aí, conforme você pratica, pode ser que dê mais slides. Por exemplo, a minha tese de doutorado tinha 32 slides e eu apresentei em 20 minutos, porque alguns slides eram menores, outros eu demandava mais tempo para explicar. Tópicos. O modelo de slide para tópicos, tá? A capa, a apresentação pessoal, aqui você tem que colocar o nome do seu orientador, da banca, que está lá no pré-projeto. A introdução um dos itens mais importantes do pré-projeto. Então você tem elementos que são importantes, que são essenciais, melhor dizendo, que precisam estar. Por exemplo, a apresentação do tema. Geralmente você apresenta também os conceitos que você vai usar, os principais conceitos. Os objetivos geral e específicos em um slide. Pode ser que seja objetivo geral em um e objetivos específicos em outro, não tem problema, mas pode estar no mesmo slide. A justificativa e o problema ou hipótese de pesquisa. Porque assim, pessoal, olha só, objetivos, pegando esse modelo que eu estou usando aqui para vocês, eu colocaria assim, ó, objetivo geral. Aí começa com um verbo, sei lá, analisar, parará, parará, parará. Aí objetivos específicos. Porque eu estou usando o esquema com o tópico desse aqui, ó. Os tópicos eu estou colocando nessa lista verde aqui. Então, vou colocar aqui objetivos específicos, identificar, propor, vou colocar identificar, avaliar, propor, por exemplo. E aí você nem precisa colocar aquele traço, porque quando você já divide o trabalho por tópico, já fica subentendido que cada linha é um tópico. Mas se você quiser, pode colocar aqui o traço. E lembrando que cada objetivo ele precisa estar linkado com uma etapa metodológica. Isso aqui eu já explico em outro vídeo no canal, né? Então, se você for enumerar, tem que ser assim. C.
Outra opção é fazer aqui, ó, objetivos num só slide. Aí você coloca geral. Aí eu tinha colocado analisar, né? Específicos. Qual a melhor forma? Colocar tudo num só slide ou em slide separado? Depende. Tá? Depende muito se seus objetivos são grandes ou pequenos. Se você for colocar geral e específicos, coloca assim. Tá? Eu prefiro colocar objetivo geral no slide e objetivos específicos em outro. Não tem problema se ficar vários slides. Dado isso, eu vou até colocar aqui, ó, 2 slides, ok? Não tem problema. Porque é só você vai passar e fica até mais claro se você está usando o mesmo esquema de tópicos e subtópicos. Bom, vamos lá. Referencial teórico, 3 slides. No pré-projeto pode até colocar mais slides que isso, mas 3 são suficientes. Geralmente o referencial teórico está dividido em tópicos e subtópicos. E 3 subtópicos do referencial teórico, você pega uma frase importante ou duas, no máximo 3 frases importantes, ou se tiver algum esquema, por exemplo, algum quadro que sintetize o referencial teórico, pode ser. No caso da minha tese de doutorado, eu coloquei, foram 3 subtópicos, um esquema em nos 2 primeiros e depois um quadro sintético. Eu tinha um quadro extenso, eu peguei só alguns autores daquele quadro e coloquei no outro tópico do referencial teórico. Tem aqui no canal a apresentação da minha tese. E aí você pode ver como é que eu fiz lá, tá? Isso a tese eu apresentei em 2021, aí tem, só você pesquisar aqui no canal, colocar o link na descrição desse grupo, desse vídeo. Metodologia. Aqui sim você vai precisar de muito slide, porque cada etapa metodológica você tem que colocar em um slide. E aí o ideal é que, aliás, o comum é que você tenha 4 etapas metodológicas. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Então, cada etapa metodológica em um slide. Você vai colocar aqui, ó, cada etapa em um slide. Ok? E a metodologia tem que estar dividida em etapas, tal como uma receita de bolo, como eu ensino aqui no canal. O cronograma em um slide está suficiente. E as referências em um slide, mesmo que sejam letras pequenas, não tem problema. Aqui o total de 14 slides está bom para um pré-projeto, pode fazer mais do que isso, até 20 slides está ok, se você quiser colocar mais coisa no referencial teórico, quiser colocar mais coisa na metodologia, tudo certo. Tamanho e fonte. Bom, as fontes ou é Arial, ou é Times, ou é Calibre. Não mude disso. Ok? O texto, o mínimo 18. Serve se for apresentações presenciais, geralmente é projetada lá na tela do projetor, né, na parede, então fica grande, ou na própria TV. Mas é bom você não ir para uma letra de 24 para cima. Por quê? Em apresentações online, às vezes a banca está online, um professor não pode ir, e a pessoa está acompanhando no celular, é bom que esteja uma letra grande, tá bom? Não precisa colocar 18. No caso aqui eu estou usando o Arial 24. Aí vocês veem que fica bom para acompanhar aí no celular ou no computador. Tópicos e subtópicos destacados no texto, ou dessa forma como eu coloquei aqui, ó, isso aqui é um tópico, destaquei assim. Ou ainda, aqui, ó, isso aqui é como se fosse um subtópico desse tópico aqui. Então, em negrito, você pode usar essa ferramenta. O importante é que seja diferente da letra do texto. Eu coloquei aqui caixa alta, poderia, não tem problema se fosse caixa baixa aqui, porque o destaque já está no fundo verde aqui. Letras menores em legendas, figuras, tabelas e citações diretas. É muito raro você fazer citação direta. Não faz tanto sentido você fazer a citação direta na apresentação. Tá? A citação direta faz mais sentido no trabalho escrito. Então, evite a citação direta na apresentação. A não ser que você esteja discutindo um autor específico e fale da citação dele, mas é raro. Se você tem uma citação direta importante, transforme em direta. É a melhor coisa que você pode fazer. E aí, a legenda da figura e da tabela, você vai seguir a sequência da apresentação. Tá? A figura é a figura 10, mas é a primeira figura que aparece na sua apresentação. A figura 10 lá do trabalho escrito. Então, você coloca a figura 1, porque é como se fosse um novo documento aqui, o documento do PowerPoint. Ilustrações. Figuras, mapas, tabelas, quadros. Você tem que manter a proporção. Isso aqui é muito comum. Às vezes, o aluno pega um mapa e puxa ele só na horizontal e ele fica desconfigurado. Mesma coisa um gráfico. Então tem que puxar na mesma proporção. Eu tenho um vídeo que eu ensino isso aqui no canal, como é que você mantém a proporção de uma figura, de uma imagem, enfim. A BNT, você tem que
respeitar a formatação de tabelas e quadros. Eu também tenho inúmeros vídeos aqui do canal que eu explico isso. As tabelas são dados numéricos, os quadros são dados essencialmente não numéricos. Os quadros têm todas as bordas, a tabela não tem bordas horizontais, não, verticais, perdão. E só tem borda horizontal, a última, a primeira e a borda do cabeçalho. Pronto, é assim. Legendas e fontes com letras menores, tá? Como eu já coloquei aqui, eu vou até... Letras menores nas citações diretas. Então, se eu estou usando aqui o padrão 24, se eu tiver que fazer uma citação direta, tem que ser letra 18, por exemplo. Citações e referências. Seguir a norma da BNT. E aqui eu vou colocar letras menores nas citações diretas grandes bem aqui. Diretas grandes, tá? Porque direta grande é quando no trabalho tem mais de 3 linhas. Citação, depende do número de autores, da forma como é escrita. Tem aqui no canal vídeo com a nova atualização da ABNT, você não tem mais caixa alta em citação, por exemplo. As referências, depende do tipo de obra. Então tem uma playlist inteira no canal, como é que se formata uma lei, né? A formatação da referência, aí vai estar lá explicando. Um livro, um capítulo de livro, um artigo. Pode ter letras menores para caber em um slide. Só incluir o que for citado na apresentação. Isso aqui também é uma dúvida que pode acontecer, né? Eu tenho lá a minha tese, teve 20 folhas só de referências. Quer dizer que todas as 20 folhas eu vou ter que colocar aqui? Obviamente não. Só vou colocar os autores que eu citei na própria apresentação. E aqui só um modelo de cronograma, pessoal. Fica mais ou menos assim, tá? Você coloca as etapas metodológicas. Eu peguei de uma equipe que fez um trabalho comigo. Aí você coloca aqui, ó, pesquisa biográfica feita em todas, escrita da metodologia, elaboração do questionário, aplicação do questionário, análise de respostas. Eu achei que não ficou tão bom, porque não faz sentido você ter... as considerações finais aqui, eu vou colocar 2, mas não faz tanto sentido isso aqui. É melhor que ficasse assim, ó. Ter uma ordem sequencial. Mas aí tem um vídeo que eu explico melhor como é que você faz o cronograma, tanto no trabalho em si, o cronograma ele é um quadro, porque a essência dele não é numérica, e como você faz na apresentação, porque se você copiar e colar aqui, lá do Word, ele vem desformatado. Aí você tem que formatar ele aqui, nesse vídeo aqui eu ensino. Tá? Basicamente é assim que você faz um slide para apresentação de um pré-projeto. Eu vou deixar os principais vídeos aqui que eu citei na descrição do grupo, aqui, na descrição deste vídeo aqui que eu passei para vocês. É isso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.